Minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais um devocional. E nós estamos tratando da série Ladrões de Identidade. Como detectá-los, como removê-los para descobrirmos e atendermos a nossa identidade em Deus em função de um propósito. E hoje eu quero falar a respeito de um ladrão de identidade que é muito comum na vida das mulheres, que são as feridas. Muitas vezes essas disfunções que acontecem na nossa caminhada provocam em nós feridas e nós, por muitas vezes, não sabendo lidar com esse tipo de situação, acabamos comprometendo quem nós somos por causa, por nós nos posicionarmos negativamente frente a situações difíceis e aumentando essa ferida a ponto de nos escondermos muitas vezes atrás delas. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, fala assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre nosso corpo mortal, morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Eu amo esse versículo, porque ele nos remete a entender que as situações exteriores não comprometem as interiores, né? Ele diz que a nossa fragilidade não pode determinar quem nós somos. Ou seja, as fragilizações que acontecem externamente, elas não têm senhorio, não têm governo, não têm poder de quem eu realmente sou. Mas esse é um lugar em Deus que nós precisamos chegar para que possamos, como que eu posso dizer? Para que possamos descobrir toda essa realidade interior que existe dentro de nós. E como ontem foi Dia das Mães e no sábado eu falei para o chá de mães lá na Presbiteriana, e foi uma palavra assim muito gostosa. Nós falamos de algumas mães da Bíblia, então eu gostaria de relacionar essas mães aqui hoje nesse devocional. Eu achei muito rico, e é uma homenagem que eu faço a você, que é uma mãe e que me acompanha, que tem um desejo de mergulhar profundamente na sua identidade, mas que por algum motivo está presa em feridas do passado, não consegue sair desses lugares. Então, o que acontece? As mulheres que eu vou tratar aqui hoje foram mulheres que decidiram trocar feridas por legados. Eu vejo que muitas feridas das nossas vidas, elas são curadas quando nós encontramos uma nova forma de enxergar o que aconteceu. E hoje eu quero usar essas mulheres como exemplo para nós, para que nós possamos sair do lugar de vítimas da nossa história e assumirmos a posição inicial, na origem, no que Deus tem preparado para nós. Nós não queremos, nós não podemos ser vítimas. Deus quer que nós sejamos as atrizes principais da nossa própria história, e não aquela vítima, aquela mulher vitimizada, coitadinha. Então, às vezes, muitas mulheres, quando olham para dentro de si, veem uma mulher rejeitada, uma mulher coitada por causa daquela e daquela outra situação. E hoje Deus quer mudar a sua mente. A Bíblia fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar você mesmo pela renovação da mente. Então, a maneira como nós vamos enxergar essas situações é a maneira como nós vamos desenvolver a nossa identidade. Tem muita mulher vitimizada na sua história, que está sempre se colocando como vítima de alguma situação, e alguma pessoa foi a vilã, alguma situação foi o vilão. E na vida real, gente, nós que somos muito poetas, que somos muito românticas, que somos muito emotivas, temos uma tendência de acreditar em conto de fada e em novela, onde sempre tem um vilão e um mocinho. Mas na vida real não existe isso, minha irmã. Não existe vilão, não existe mocinho. Existem histórias reais de pessoas reais que superaram, que tiveram suas dificuldades, porque Deus permitiu para trabalhar um propósito, justamente na identidade. Então, eu queria falar a respeito de uma mulher chamada Agar, que tinha tudo para ser vítima da sua história, tinha tudo para parar, mas a situação adversa na vida dela se transformou em um legado. Para quem não sabe, a Agar foi abandonada por seu marido por uma sugestão da sua outra esposa, na verdade da sua primeira esposa, Sara, e por consentimento até do próprio Deus, que
permitiu, né, que, como é que eu posso dizer, que permitiu mesmo a liberação de Agar da sua casa. E aí, Abraão despede Agar com um odre de vinho, pão e manda ela embora para o deserto carregando seu filho. Quem que vai sobreviver durante uma vida toda com um odre de água, desculpa, um odre de água e um pedaço de pão? Ninguém. E Abraão era um cara abastado, ele poderia ter separado uma das suas propriedades para poder entregar para aquela mulher. Era o seu filho que ele estava despedindo. Então, aquela mulher, mãe, né, sozinha, abandonada, no meio do deserto, começa a chorar. E ali naquele choro, né, o anjo aparece para ela e mostra que tem água ali, mostra que vai ter solução para aquele problema, e o próprio Deus é a provisão da vida daquela mulher. E assim como a Agar, existem outras mulheres também, mulheres que foram divorciadas, que sempre foram do lar, mas depois do divórcio ficaram perdidas por não ter profissão nenhuma e se viram abandonadas com uma criança sozinha, uma mãe sozinha com uma criança, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, só chorou, e Deus foi a provisão, Deus proveu, Deus cuidou, Deus direcionou, enviou mãe para ajudar, enviou irmã para ajudar, enviou vizinho, e os anjos foram aparecendo e o caminho foi sendo liberado. Só que tem muitas mulheres que ficam presas nessa amargura, dizendo: deu tudo errado para mim, eu criei meu filho sozinha, eu fui abandonada. Minha irmã, ao invés de você olhar que você foi abandonada, você precisa sair desse lugar e ver que o seu legado foi de uma mulher amparada e cuidada por Deus, de uma mulher que chorou e foi atendida, de uma mulher que expôs a sua dor e foi atendida pelo Senhor. Então nós precisamos deixar esses exemplos, essas histórias, para que outras pessoas possam realmente ser motivadas, serem ativadas, serem encorajadas. E esse foi o legado de Agar para nós hoje, de encorajar mulheres e falar assim: olha, você está sozinha, aconteceu essa fatalidade na sua vida, você está com filho, mas existe água no deserto para você. Anjos estão sendo preparados para te ajudar, você não ficou só. Assim também como a mãe de Moisés, a Joquebede, no período em que Moisés nasceu, estava acontecendo matança, né, no Egito. O faraó ficou com medo dos hebreus e aí falou assim: vou matar todo mundo, os primogênitos. Moisés nasce, aquela mulher precisou usar a sua fé para poder salvar a vida do seu filho e jogou aquele menino nas águas para ver se alguém pegava aquele menino e alguma coisa ia acontecer. Ela teve que ter muita fé para isso, para deixar o filho. E muitas vezes, muitas mulheres nessa situação aqui precisam trabalhar fora, precisam sustentar a casa, precisam ajudar nas despesas do lar, e deixa o seu filho na creche, deixa com mãe, e deixa com a avó, e deixa com a vizinha, e não vê a criança crescendo, embora Joquebede viu, porque o desfecho dessa história aqui foi que a filha de Faraó chama Joquebede para cuidar do menino, mas em outras mulheres, elas não têm oportunidade de acompanhar o crescimento do seu filho, têm que trabalhar fora, e aí se condenam por isso, por não ter tido essa oportunidade de cuidar do filho, de ter deixado ele sobre as águas para prover alimento. E o maior legado dessa mulher que foi ter fé de que Deus iria proteger essa criança, de que Deus iria dar um destino para aquela criança, de que aquela necessidade não ia interferir em nada no propósito daquela criança. E assim é você, minha irmã. Você teve uma necessidade de trabalhar fora, seu filho ficou com alguém, mas Deus cuidou do seu filho. O propósito de Deus na vida dele vai acontecer. Não se sinta culpada. Levante uma bandeira do seu legado de fé, que você foi uma mulher de fé para ter deixado seu filho e sobre as águas, no sentido na casa de alguém, para poder prover sustento, para poder auxiliar no sustento. Isso aí é ser uma mulher de fé. Então não olha: eu perdi, eu tô ferida por causa disso, eu sou uma péssima mãe. Não, você não é assim, você teve que ter fé. Então seu legado é de fé. Deus permitiu, e o propósito do seu filho não vai ser abalado porque você precisou fazer isso. Deus conhece o seu coração e a sua história. Ou talvez daquela mãe, como a mãe de Sansão. A mãe de Sansão, a autoridade, o poder do filho estava relacionado à abnegação da mãe. Quando o anjo aparece e fala para ela que ela vai conceber, o pai pergunta: como é que nós vamos criar esse menino? Aí o anjo fala assim: olha, a mãe não pode comer isso, aquilo. Ou seja, na restrição da mãe estava a provisão ministerial e a construção da unção e do propósito de Deus para a vida de Sansão. E tem muitas mulheres que são como essa mulher aqui, que teve que deixar carreira, que
teve que deixar a profissão, que teve que deixar de repente a sua juventude para cuidar de uma criança. E aí quando essa criança já tá grande, né, já cumprindo seus propósitos, ela se sente culpada. Nossa, eu deixei minha carreira, eu deixei minha profissão para cuidar do meu filho, eu me restringi muito, e aquela coisa toda, se sente culpada, agora não tem como voltar mais no tempo, aí eu abandonei isso. Minha irmã, olha o seu legado de abnegação, construiu no seu filho quem é hoje, e esses resultados, eles sempre vão ficar marcados nas memórias da sua família. Então não se sinta culpada por ter tido que renunciar a alguma coisa pelo seu filho. Isso não pode se transformar numa ferida na sua vida. Isso tem que ser um motivo de orgulho, um legado, algo para contar para outras pessoas, para encorajar outras mães a fazer a mesma coisa. Então, a proposta desse devocional hoje é te encorajar a mudar a forma de pensar sobre essas situações da sua vida, para que você consiga remover as feridas e entrar dentro da sua identidade. Você for uma mulher de fé, ou você que for uma mulher que chorou e Deus atendeu, uma mulher de oração, uma mulher que teve que renunciar, mas que foi por uma boa causa, porque o filho é uma excelente causa. Os filhos vão dar frutos, você está construindo memórias nele. Às vezes as mulheres até que se culpam, né? Você, eu deixei 10 anos da minha vida por sua causa, e deixa o filho culpado. Oh, meu Deus do céu, por que eu nasci? Não, isso é um encorajamento, isso é uma alegria, e o seu filho foi capaz de fazer a mesma coisa, porque a mãe renunciou pelo filho, o filho também teve renúncias no seu ministério. Ele não podia cortar cabelo, ele não podia tocar em gente morta, teve certas renúncias para poder o quê? Para poder continuar o seu ministério. Ou seja, o filho, ele recebeu da mãe esse legado, e isso é maravilhoso, nós deixarmos legados e exemplos para as pessoas. Então, não tenha feridas no seu coração, não tenha nenhum tipo de constrangimento por aquilo que promoveu impulsos na sua vida para o crescimento e maturidade, né? Não veja as feridas do passado como algo negativo, as situações do passado, nem vou colocar feridas, as situações do passado como algo negativo. Veja que você está construindo memórias, que você está construindo legados, que você está consolidando algo muito importante para a sua família. Amém, minhas irmãs? Olha, esse devocional extrapolou só um pouquinho, porque eu tive que falar das mães, tive que falar, né, dessas situações bem detalhadamente para que possamos entender. E olha, eu queria fazer só uma correção. Semana passada, na sexta-feira, eu estava falando sobre Sara, o nome Sara e Sarai, e aí eu fiz uma confusão e troquei os nomes de acordo com as situações que eu estava expondo, mas eu espero que você tenha entendido. Na hora o meu filho estava muito mal, estava passando mal, coitadinho. Tá melhorando, em nome de Jesus eu peço que continue orando, mas naquela hora ele estava passando mal e eu acabei trocando as situações, né? Eu queria dizer que Sarai só se transformou em Sara depois que realmente ela entendeu que o propósito de Deus para a vida dela, concebendo Isaac né, construindo com Abraão aquilo que Deus tinha para aquele casal, para aquela família. Aí eu fui e falei o contrário, que Sara só se transformou em Sarai, mas né, Sara só se transformou em Sarai, Sarai só se transformou em Sara. Depois você vê o vídeo novamente lá e confere, e me desculpa por esse escorregamento aí, tá bom? Olha, espero ter te abençoado muito, um beijo no seu coração e até amanhã.